Nessa próxima história, a gente precisa voltar mais de meio século para o estado do Texas. A data era 23 de agosto de 1971. Uma jovem mãe tinha acabado de se mudar para Fort Worth, Alta Apachenko, e ela tinha se separado do seu marido, o Jeffrey Highsmith, e junto ela levou a filha deles, a Melissa. Melissa tinha menos de 2 anos na época, exatamente 21 meses. Para sustentar sua filha, Alta conseguiu um emprego em uma lanchonete. Só que havia um problema. Ela precisava encontrar alguém para cuidar de Melissa durante seus turnos. Alta colocou um anúncio em um jornal local dizendo que estava procurando alguém para cuidar de sua filha em sua casa. Não demorou muito para que ela fosse contatada por uma mulher, que se identificou como Ruth Johnson. Por telefone, Ruth concordou em se encontrar com Alta em seu local de trabalho para uma entrevista sobre a vaga. Acontece que a possível babá nunca apareceu. Em vez disso, ela entrou em contato com Alta novamente, explicando como queria o trabalho e quão qualificada ela era para ele. Ela também mencionou que tinha um grande jardim em casa, onde cuidava de várias outras crianças durante a semana, e perguntou se poderia cuidar de Melissa lá. E bom, isso parecia ser uma boa ideia inicialmente, então Alta concordou com Ruth, se baseando apenas nas conversas que ela teve por telefone. Naquela mesma manhã, Alta deixou Melissa em casa com sua colega de quarto e foi trabalhar, com o combinado de que Ruth buscaria Melissa lá e iria trazer ela de volta no início da noite. Ruth apareceu no apartamento conforme combinado e levou Melissa. Nada parecia fora do normal, até que Ruth não apareceu com a menina no horário combinado. Logo então caiu a ficha de Alta. Ela não tinha deixado sua filha aos cuidados de uma babá profissional. Ela tinha entregado sua filha a uma sequestradora. Alta contatou as autoridades imediatamente, e uma busca pela babá e pela criança começou rapidamente. No entanto, apesar de muita publicidade local e cobertura da mídia, nenhuma pista plausível apareceu nos momentos iniciais. A colega de quarto de Alta, a única pessoa que havia visto e falado com Ruth pessoalmente, descreveu ela como alguém que parecia e agia como uma mulher comum, exceto por um detalhe. Essa Ruth Johnson estava usando um par de luvas brancas em um quente dia de agosto no Texas. Como costuma acontecer em casos como este, muitas suspeitas foram levantadas contra a própria mãe de Melissa, porque algumas pessoas começaram a teorizar que ela era responsável pelo desaparecimento de sua filha e que havia feito algo terrível com ela. Afinal, ela havia se separado do marido não fazia muito tempo. Então isso poderia ter sido algum tipo de ato de vingança, uma forma de Alta se vingar do seu marido? Afinal, que mãe confiaria sua filha aos cuidados de uma desconhecida? E não apenas uma desconhecida, mas alguém que já tinha agido de forma suspeita ao não comparecer a um encontro previamente combinado. Ainda assim, nenhuma acusação foi feita contra a própria Alta. Com o passar das décadas, o paradeiro de Ruth Johnson e de Melissa permaneceram como um mistério. Embora o caso tenha sido deixado de lado e as pistas tenham desaparecido por completo, os pais de Melissa nunca pararam de procurar por sua filha. Eles deram entrevistas para jornais e programas de televisão. O tempo passou e, com novas tecnologias, surgiram novas maneiras de divulgar a história de Melissa. Eventualmente, eles participaram de podcasts falando sobre o caso e tentando espalhar ainda mais esse caso. Eles sempre lembravam de Melissa no dia de seu aniversário, celebrando a data como se ela ainda estivesse com eles. Quando houve um relato de um possível avistamento dela na Carolina do Sul, os membros da família fizeram uma jornada de mais de 1.600 quilômetros para investigar por conta própria. Mas acabou sendo um alarme falso. E isso de fato mostrou que os familiares de Melissa nunca desistiram de encontrar ela. Mas parecia que as chances de Melissa e seus pais se reencontrarem pareciam ficar cada vez menores. Para as autoridades, nenhuma pista sólida tinha surgido. Porém, tudo isso mudou em 2022, mais de 50 anos após Melissa ter sido levada, quando seu pai Jeffrey começou um novo projeto, criar sua árvore genealógica. Depois de se inscrever em um site, Jeffrey enviou uma amostra de seu DNA no final de 2022, na esperança de encontrar algumas conexões familiares. Os resultados que chegaram para ele foram bem estranhos. Parecia que já havia correspondências no banco de dados para 3 indivíduos desconhecidos, e com base em suas fortes semelhanças genéticas, essas pessoas só poderiam ser seus netos. O que, é claro, para Jeffrey não fazia sentido. Sua única filha havia sido roubada dele há 5 décadas antes. Após fazer algumas pesquisas, Jeffrey descobriu que a mãe de seus supostos netos era uma mulher de cerca de 50 anos chamada Melanie Walden.
Para sua surpresa, ela morava a menos de 20 minutos de carro de Fort Worth. Jeffrey entrou em contato com Melanie por e-mail e convenceu ela a fazer um teste de DNA. Quando a amostra dela foi finalmente analisada e comparada com a de Jeffrey, não restaram mais dúvidas. Melanie Walden era na verdade Melissa Highsmith. E durante a maior parte de sua vida, ela viveu a poucos passos da família de quem havia sido tirada. A revelação de que Melissa, agora Melanie, ainda estava viva causou um grande impacto na comunidade local. Melissa havia sido criada por uma família substituta, que ela sempre acreditou ser sua família biológica. Ela imediatamente confrontou sua mãe, ou melhor, a mãe que criou ela, e exigiu a verdade. Essa mulher admitiu que Melanie era de fato Melissa, e afirmou que havia comprado ela de uma mulher por $500 em 1972. Não está claro até hoje a quão verdadeira é essa história, porque embora ela alegue ter comprado Melissa, não há provas definitivas de que ela não era, na verdade, a babá que sequestrou ela inicialmente, a Ruth Johnson. Independentemente disso, devido ao prazo de prescrição do caso ter expirado, nenhuma acusação foi feita contra ela ou qualquer outra pessoa. Embora Melissa não tenha falado muito sobre sua criação, parece que não foi uma infância feliz. Ela acabou fugindo de casa aos 15 anos e ensinou que teve que fazer o que era necessário para sobreviver. Em 2023, 51 anos após ter sido levada, Melissa finalmente voltou para os pais biológicos e foi, no mínimo, um reencontro emocionante. Embora à primeira vista essa seja uma história feliz de uma família reunida, há muitas controvérsias. Para Alta, ela foi finalmente absolvida das acusações que pairavam sobre ela desde o desaparecimento da filha, mas perdeu quase toda a vida de Melissa. Para Jeffrey, ele voltou a ter contato com sua filha, mas que infelizmente não tinha nenhuma memória dele. E para Melissa, ou Melanie, toda a sua história de vida foi virada de cabeça para baixo. É difícil imaginar como ela deve ter se sentido, já que foi levada tão jovem de casa, e ela e seus pais biológicos não têm memórias compartilhadas nos dias de hoje. Eles não têm experiências juntas, nenhum evento familiar ou momentos marcantes que celebraram ou lamentaram juntos. Por outro lado, a mulher que criou Melissa, a mulher que ela chamou de mãe por toda a sua vida, ou sequestrou ela ou comprou ela, mantendo sua verdadeira identidade em segredo por 5 décadas. Felizmente, da parte de Melissa, ela acabou enxergando o melhor da situação. Ela disse a alguns portais de notícia que planeja mudar seu nome de volta para Melissa e até mesmo renovar seus votos de casamento com o marido, para que seus pais biológicos tenham a oportunidade de ver ela se casar. Só espero que eles possam aproveitar o tempo que eles têm para se conhecerem, sem se prender aos pensamentos de como suas vidas poderiam ter sido diferentes se Melissa nunca tivesse sido levada.